Olá, querido irmão que está inserido no contexto do ensino na Escola Sabatina. Estamos mais uma vez aqui com você no Recapitulando com Sucesso para ajudá-lo nesta obra maravilhosa de trazer informações e ajudar os alunos a aplicarem em sua vida. O tema de hoje é No Princípio, é a lição número 2, e nós queremos lembrar a você alguns passos que nós temos que percorrer, um caminho que temos que percorrer para podermos fazer o assunto chegar ao aluno e ele poder aplicar em sua vida. Veja bem, informação é o primeiro passo, reconhecimento o segundo, expressão o terceiro, reflexão o quarto e decisão o quinto. Você já entrou em contato com esses pontos aí e nós estamos apenas recordando para você poder aplicá-lo também dentro do assunto de hoje. O primeiro passo, a informação, é aquele momento onde você vai trazer a atenção do aluno ao assunto, onde você vai poder, através de algumas perguntas, através de uma frase, através de uma ilustração, poder trazer a atenção dele de maneira que seja despertado para o que vem depois. Nós temos a oportunidade no mundo de hoje, eu não sei se seria uma oportunidade, mas nós temos entrado em contato com uma situação muito clara. O mundo hoje ele está dividido entre a informação do evolucionismo e a informação do criacionismo. Deus como criador de todas as coisas ou tudo acontecendo meramente como obra do acaso. E Darwin, você pode ver aí na figura, uma pintura na realidade, foi aquele que mais influenciou o mundo nesta ideia de que tudo veio por acaso. E na realidade o conceito de que Deus, no princípio, criou os céus e a terra, ele entrou então em questionamento. Isso já vem assim desde os primórdios, mas hoje em dia, com o avanço da ciência, isso tem sido colocado de maneira muito mais enfática. Isso tem trazido uma dificuldade muito grande para as pessoas poderem acreditar em um Deus Criador, que é aquilo que nós acreditamos e que nós precisamos então informar e passar para as pessoas. Dentro da introdução, ainda você pode fazer alguns questionamentos, fazer algumas perguntas que podem ajudar o aluno, então, a imaginar aquilo que vai vir pela frente. Aqui nós temos uma sugestão, por exemplo, de algumas perguntas. O que tem a ver esse assunto, criacionismo, evolucionismo, Deus Criador, com o que nós acreditamos hoje? Você acha que existe muita diferença entre você acreditar que tudo e nós mesmos somos obras do acaso, de um processo evolutivo, ou que fomos criados por Deus e com um propósito especial? Você acha que isso pode interferir alguma coisa em nossa vida? Eu tenho uma outra pergunta que pode ajudar a você como professor, colocando em questionamento aos seus alunos. Pode haver harmonia entre o ensinamento do evolucionismo e o criacionismo? É um ponto muito importante que a lição nos traz. Uma outra pergunta ainda. Qual o principal assunto no campo espiritual que está envolvido nessa questão de acreditar que tudo é por acaso ou de que fomos criados? E o que isso tem a ver, então, comigo? Então, estas e outras perguntas podem ser respondidas com o assunto da lição desta semana. Veja bem que foi dado a base e a plataforma para podermos continuar. Aí vem o segundo passo, que é o reconhecimento, que é aquele momento onde você, então, com argumentos sólidos, você dá um sustento ao que você quer apresentar ainda posteriormente como aplicação. É você trazer assim uma explicação maior sobre o assunto que você quer discorrer. E você pode colocar também algumas perguntas aí para poder estimular o aluno a pensar e a refletir. Eu tenho aqui alguns exemplos. Se deixarmos de acreditar na criação literal, o plano da salvação deixa de existir. Essa é uma afirmação. Isso é natural. Dentro do contexto do assunto da lição, o aluno precisa perceber que se deixamos de acreditar numa criação literal, o plano da salvação não tem o porquê de existir. E a razão disso é que o evolucionismo ou a obra do acaso, ela pressupõe que o início de tudo foi por acaso, sem propósito nenhum. O caos é o início, na realidade, de todas as coisas.
E aí o plano da salvação não teria razão. E se tentarmos então, uma outra pergunta aqui agora para poder ajudar a fazer o aluno pensar e refletir. Se tentarmos conciliar criação com evolução, será que é possível? Se considerarmos que Deus deu o start, o pontapé inicial, e depois deixou tudo transcorrer de maneira natural, de maneira que fosse assim o acaso, será que poderíamos pensar desta forma? Veja bem, na criação mesmo, com a entrada do pecado, tudo revela o amor de Deus e as impressões digitais. Você pode mostrar ao aluno que, na realidade, essa ideia de que Deus deu o início de tudo e depois deixou as coisas acontecerem naturalmente, isso não pode ser conciliado com aquilo que a palavra de Deus acredita e com aquilo que nós devemos acreditar. Porque, na realidade, apesar de nem tudo ser perfeito, nós conseguimos enxergar a mão, as digitais do Criador em tudo. Um outro ponto importante que a lição traz dentro desse contexto é que, se acreditamos que a criação, ou na realidade tudo que existe é obra do acaso, a cruz não tem razão de ser. Como nós mencionamos, a cruz, e eu quero enfatizar isso com você, e você pode trazer isso ao aluno, e mostrar a ele o seguinte: se a cruz veio com o objetivo de restaurar o homem de uma situação de caos, se acreditássemos que tudo vem do acaso, o acaso diz que o início de tudo é o caos. Então a cruz não precisaria existir para tirar o ser humano de uma criação, de uma situação, melhor dizendo, que o próprio Deus o colocou. Percebe? Então, na realidade, a cruz não teria razão. E aí a afirmação é a seguinte: a cruz vem nos salvar de um caos que no princípio não existia, para nos levar ao estado do princípio, que era perfeição. Deus quer nos restaurar aquela situação. Aí você pode trazer também a seguinte afirmação para ajudá-lo a pensar e raciocinar: Cristo viria salvar o homem de um estado que o próprio Criador o colocara? Então isso não fecha. E ele tem que pensar nessa direção. A cruz, ela mostra a decadência e a necessidade de restauração, da recriação. A cruz mostra que um dia tudo foi perfeito, depois tudo deixou de ser perfeito e tudo precisa começar novamente a ser perfeito. E através do que Cristo fez, é possível. Terceiro passo é a expressão. Na realidade, é como você pode levar o aluno, através de alguma ilustração, a poder, então, trazer mais próximo da sua realidade. Você pode criar, então, atividades para fazer os alunos interagirem com os conceitos apresentados. Porque você lançou os conceitos e agora eles precisam interagir com esses conceitos. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um relógio. É um despertador, daqueles modelos assim mais antigos. E, na realidade, seria interessante você mostrar para eles um relógio desse desmontado. Aqui ele está montado, mas sem o fundo, para você dar uma olhadinha nas engrenagens dele. Eu faria a seguinte pergunta para você, e isso poderia ajudá-lo a ilustrar o assunto. Se eu não tiver peça alguma e quem o monte ou quem o construa, para quando espero ter um? Então é muito simples você fazer essa ilustração. Se você tiver esse relógio desmontado, se você quiser mostrá-lo assim como eu mostrei, você pode fazer esse questionamento. Olha, qual a probabilidade que existe das peças desse relógio ter surgido por acaso? Qual a probabilidade dessas peças terem se juntado por acaso, naturalmente, e esse relógio ter passado a funcionar sozinho? Então, através destas perguntas, você pode levar o aluno a pensar, a refletir que nada é por acaso. Precisa haver alguém que crie, precisa haver alguém que organize. E assim é este mundo também, assim sou eu, assim é você. Se tudo fosse por acaso, se você existisse por acaso, como explicaria a diferença entre você e os animais?
Porque não seríamos assim como são os animais, irracionais, ou porque os animais não seriam como somos? Alguém pode dizer, isso é um processo evolutivo, mas as coisas não mudam através do tempo. Nunca ninguém viu esse processo mudar. Animais passarem a ser como somos. Não. Nós somos criaturas das mãos de Deus. Existe um Criador e Deus colocou um propósito para a tua e para a minha existência. Não é bom nós pensarmos assim? Não é bom você fazer o seu aluno refletir nisso? E com que propósito é importante pensar e refletir e enfatizar isso, sendo que nós, na realidade, somos criacionistas, nós não consideramos outra ideia a não ser que somos frutos das mãos de um Deus Criador. Sabe, aí nós podemos entrar no outro ponto aqui, é a reflexão, que é aquele momento onde você leva os alunos a pensarem sobre a importância do assunto de maneira a aplicar na sua vida. Nós estamos vivendo, quero que você pense o seguinte, dentro do contexto do grande conflito. Ninguém pode fugir disso. E esse conflito tem um ponto central. Você sabe qual é? É a adoração. Você sabe que o inimigo, ele tem tentado desde o início ser como Deus. E com isso, ele tem tentado levar a criatura a adorá-lo. Ele quer substituir o Deus Criador. E ele quer substituir por ele. Não que ele quer levar as pessoas a adorarem a ele, mas ele quer levar as pessoas a se desvincularem do Criador verdadeiro. E na medida em que deixam de acreditar no Criador, que deixam de acreditar na sua palavra, na Bíblia, na realidade estão prestando adoração a ele, Satanás. E é importante você fazer o aluno pensar nisso, porque ele está incluído nessa situação. Na medida em que ele deixa de estudar a palavra de Deus, na medida em que ele deixa de dar atenção ao Deus verdadeiro, o Criador, e também na medida em que ele leva as pessoas no mundo a deixarem de acreditar na Bíblia e deixarem de acreditar no Deus Criador, ou que ele criou e deixou tudo como obra do acaso. Satanás está querendo tirar a influência do poder da palavra de Deus da vida das pessoas e desacreditar e perder o contato com ela. É aquilo que mencionamos. E o último passo é a decisão. É o momento onde o aluno, você deve levá-lo a tomar uma decisão de maneira que aquilo que ele aprendeu vai trazer mudanças reais na sua vida. E aí você pode fazer o seguinte questionamento. Dentro desse assunto, no princípio, Criador, que criou tudo com um propósito, e existe alguém que está tentando tirar a influência da palavra de Deus e desse Criador em nossa vida. Então você deve levar o aluno a pensar assim: a quem eu devo adorar de fato? O meu Criador, aquele que é apresentado nas Escrituras? Ou vou aceitar a proposta que o inimigo tem tentado impor no mundo, de perdermos a influência ou deixarmos de ter a influência da palavra de Deus em nossa vida? Sabe, meu querido, este assunto é muito mais sério do que nós imaginamos. Por isso é importante pensar, refletir, muitas vezes, sobre o princípio, aquele Deus que nos criou e nos criou com propósito. Agora existe uma outra situação ainda que você pode levá-lo a tomar uma decisão. Como você pode participar do trabalho de invadir o território onde o inimigo leva todos a adorá-lo, a adoração, para mostrar quem de fato é o Criador? E aí, como igreja adventista, nós temos o privilégio de cumprir o propósito de Deus, de irmos ao mundo, a toda nação, tribo, língua e povo, e dizermos a Ele quem é o verdadeiro Criador. Dizermos às pessoas a quem adorar. É a primeira mensagem angélica. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Querido professor, que Deus o abençoe, que Deus o ajude na exposição deste assunto tão fundamental da fé do adventista do sétimo dia e também daquele que precisa conhecer a palavra do Senhor, o Deus Criador, através da sua influência, através da influência dos alunos da sua unidade. Um grande abraço e que Deus o abençoe.